Fala galera, e aí, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe aqui um vídeo de princípio fundamental da contagem, uma matéria aí que a galera erra, mas em peso. E aí, qual a minha ideia? Eu trouxe esse vídeo e eu vou dividir ele em 3 partes, já coloquei até aí. A primeira parte é o princípio fundamental da contagem, que a gente vai ver hoje. Então, se você já sabe essa matéria, pode pular para o próximo vídeo se já estiver disponível. Vou colocar aqui o card em algum lugar quando estiver disponível. A parte 2 é de permutação, arranjo e combinação. Então, nessa primeira parte, o vídeo de hoje, a gente não vai aprender nada sobre fórmula de arranjo, fórmula de combinação, qual é a diferença entre combinação, arranjo e permutação. Não é meu objetivo na aula de hoje. O que eu quero que você saia daqui entendendo? Quando tem dois eventos, A e B, que um ocorre e o outro, o que eu faço com esses eventos? Isso que eu quero que você saia sabendo daqui. E a terceira parte, que vai ser um terceiro vídeo, vai ser só de exercícios, pra gente literalmente acabar com essa dúvida de eu aplico arranjo, eu aplico combinação, ou isso aqui é só uma permutação, permutação com repetição. A gente vai ver nesse terceiro vídeo com exercícios qual é a diferença. Beleza? Então, sem enrolação, vamos para a primeira parte do vídeo. Mas antes, se você já curtiu a ideia, deixa um like aí nesse vídeo e se inscreve aqui no meu canal, pra você ficar sabendo de todos os vídeos assim que eu postar depois. E um aviso também, eu vou disponibilizar pra todo mundo, cara, um e-book muito completo, vou estar passando aqui do lado pra vocês terem uma noção, cara, com exercício passo a passo resolvido. Eu não podia esquecer de falar isso. É só comentar eu quero aqui que eu vou disponibilizar pra você, beleza? Por e-mail, enfim, como você achar melhor. E a primeira pergunta que eu te faço, pra que serve o princípio fundamental da contagem? Por que a gente tem que aprender isso? Acho que isso é uma boa pergunta, né? Afinal, essa é uma das matérias que mais cai no vestibular e outros concursos, enfim, afim. Por que você tem que aprender? Primeiro, imagina lá em, sei lá, em que ano, porque eu sou péssima de história, quando a gente começava a contar as ovelhinhas, lembra? A gente ficava 1, 2 ovelhinhas, 3 ovelhinhas, igual sua mãe falava, conta o carneirinho pra você dormir. Você ficava contando, certo? Só que você imagina se eu falasse assim, cara, agora conta pra mim quais são as possibilidades de você, sei lá, tirar 6 números, 6 de uma urna que tem, sei lá, 600 números. Você concorda comigo que são coisas totalmente diferentes? É muito fácil eu contar carneirinho de 1 até 100, afinal a gente tá falando aí de 100 números. Agora, você contar uma coisa que tem, sei lá, milhões de possibilidades, enfim, até possibilidades que a gente literalmente não consegue contar na mão, vai ficar o dia inteiro. Cara, seria muito difícil. Então, pra isso que surgiu o princípio fundamental da contagem, pra te ajudar a contar. É isso, é contagem. O nome já diz, princípio fundamental da contagem. Agora vamos seguir. Já vimos pra que serve. Agora, vamos ver um caso de aplicação desse princípio fundamental da contagem. E só uma informação, tá? Não adianta você chegar já querendo partir pro próximo vídeo pra aprender permutação, arranjo e combinação se você não souber a base. Cara, tu imagina uma casa. Isso aqui é a base da casa. Se você não souber isso, não adianta você gravar a fórmula, porque você não vai saber aplicar, porque você não vai saber a diferença entre um arranjo e uma combinação. Então, cara, foca aqui comigo. Vamos construir essa base, depois a gente vai subir, vai aumentar o nível de dificuldade, beleza? Então tá, tu chegou pra sua crush, ou então você chegou pro seu crush lá, não sei nem se ainda fala crush, meu Deus, tô por fora disso. E aí você falou, cara, vamos lá comer um podrão? Vamos lá comer um lanche no tio ali da esquina que sempre tem em todos os lugares da vida? Aí você falou assim, aí ela aceitou, aí você chegou lá, tinha essas 4 opções de hambúrguer, tinha X tudo, X bacon, X salada e X picanha. A bebida já tinha a opção de coca, açúcar e água. Aí você virou pra ela e falou assim, qual que você quer? Você, cara, deixa eu te fazer uma pergunta, quantas opções ela tem pra escolher? É isso que eu te pergunto, ela tem 4 opções de hambúrguer e tem 3 opções de bebida. Quantas possibilidades ela tem pra essa escolha? E aí eu vou fazer essa questão de 2 formas. Na primeira forma, eu vou explicar pra você pelo diagrama da árvore. E aí, por que eu vou explicar pelo diagrama da árvore também e não só pelos tracinhos, né? O método de tracinho. Porque, cara, o diagrama de árvore te diz não só quantas são as possibilidades, mas ele te diz quais são as possibilidades. Já lá o tracinho, você vai encontrar um número, ou seja, você vai encontrar quantas combinações tem, quantas possibilidades existem. Agora, se uma questão um dia te pedir quais são essas possibilidades, você tem que saber o diagrama da árvore. Então vamos lá. Então o que seria esse diagrama da árvore? Você vai colocar todas as opções que você tem. Então você tem aqui pro hambúrguer, e a gente tem aqui pra bebida, beleza? E aí a gente tem como opção aqui o X tudo, a gente tem também como opção o X bacon e a gente também tem como opção X salada e a gente tem o X
picanha. Você vê claramente a diferença de quando eu escrevo e quando eu digito. Mas tudo bem, o que importa é que você entenda. E aqui, pensa comigo. Eu posso escolher a opção X-tudo com uma bebida coca, suco e água. Então, para cada opção de hambúrguer que eu escolher, ou seja, para cada uma dessas opções aqui, eu posso escolher uma bebida, que são coca, suco e água, beleza? Então, eu posso escolher um X-tudo com uma coca, eu posso escolher um X-tudo com suco e eu posso escolher um X-tudo com água. Eu sou hipócrita, então com certeza eu botaria um suco para dar uma balanceada aí no X-tudo. Mas eu escolheria X-picanha provavelmente. Mas enfim, eu também posso escolher o X-bacon. E aí, novamente, então se eu escolher o X-bacon, novamente eu tenho 3 opções para bebida: coca, suco e água. Então vamos lá colocar aqui coca, suco e água. Eu posso escolher o X-salada e novamente eu tenho essas 3 opções de bebida. E aqui no picanha, a mesma coisa. 3 opções de bebida. E aqui, galera, deixa eu colocar eu pra cá. Você já descobriu quais são todas as possibilidades de escolha que a sua namorada tem, ou então que o seu namorado tem. E além disso, você descobriu quais são. Ou seja, ele pode escolher X-tudo e coca, ele pode escolher X-tudo e suco ou X-tudo e água. Então, para a opção X-tudo, eu tenho aqui uma possibilidade, beleza? Eu tenho uma possibilidade. Para X-tudo e suco, já tem 2 agora. X-tudo e água, eu tenho minha terceira possibilidade. X-bacon e coca, 4. E assim vai. 5 possibilidades, 6 possibilidades, 7, 8, 9, 10, 11... E eu tenho a minha última possibilidade aqui, que seria, nesse caso, X-picanha e água. Então, eu descobri quantas são, ou seja, são 12 possibilidades no total, e eu descobri quais são. É só eu ligar aqui cada setinha, eu já sei quais são as possibilidades. Carol, beleza. Mas se fosse uma coisa, por exemplo, que eu tivesse 10 hambúrgueres e 50 opções de bebida, ficaria inviável você fazer dessa forma. Então, às vezes, a gente precisa recorrer ao outro método. Então, esse foi o primeiro método. E a gente tem o segundo, que são dos tracinhos. Beleza, Carol, a primeira pergunta que eu te faço: quantos tracinhos eu coloco? Sempre numa questão, a primeira coisa que você vai colocar são os tracinhos, certo? Se você fizer por método de tracinhos. Então, galera, importante a beça. Você precisa saber quantos tracinhos colocar. A quantidade de tracinho é a quantidade de coisas que você tem para escolher. Então, quantas coisas você tem para escolher aqui? O hambúrguer e a bebida. Então, eu tenho aqui hambúrguer, beleza, e eu tenho aqui a bebida. Agora, em cima do tracinho, você vai se perguntar o seguinte: tá, eu tenho que escolher o hambúrguer. Agora, quantas opções eu tenho para escolher esse hambúrguer? Então, eu vou ter aqui 1, 2, 3, 4. Então, eu tenho 4 opções para escolher o hambúrguer. E agora, para a bebida? 1, 2, 3. Então, você tem 3 opções para escolher a bebida. Então, cara, sai daqui com essa informação na cabeça. A quantidade de tracinhos são a quantidade de escolhas que você precisa tomar. Nesse caso, tinha 2 escolhas. Se você pudesse escolher uma sobremesa, 3 escolhas. E a quantidade, o númerozinho que você vai colocar em cima do tracinho, é quantas possibilidades eu tenho para essa escolha. Então, se eu tivesse 5 sobremesas, teria mais um tracinho e 5. E agora, Carol? Agora você multiplica tudo. 4 vezes 3, 12. Então, depois eu vou dar a definição bonitinha de princípio multiplicativo, mas sempre você vai fazer dessas 2 formas. Você vai fazer ou pela árvore ou pelos tracinhos. Beleza? Entendeu esse conceito? Eu vou fazer mais um exercício. Vem comigo. Agora, galera, o exercício é o seguinte: de quantas maneiras eu posso ir de A até C passando por B? Então, vamos supor que você está indo, sei lá, para 3 cidades. A cidade A, B e C. E essas 3 cidades têm 2 estradas que ligam a cidade A até a cidade B, que são as estradas 1, essa cidade aqui, que é o nome da estrada, estrada 1, e essa estrada aqui, que é a estrada 2. Depois de B, você precisa ir para C. E a gente tem 3 opções de estrada: a estrada 3, a estrada 4 e a estrada 5. A pergunta é: de quantas maneiras posso ir de A até C passando por essa cidade B? Eu vou fazer exatamente como eu fiz na outra questão. Eu vou dividir em 2 questões. Eu vou fazer pelo diagrama da árvore e depois eu vou fazer pelos tracinhos. Vamos lá? Então agora vamos pensar o seguinte: a gente tem aqui a gente tem B e a gente tem C. Para ir de A até B, eu tenho aqui 2 opções. Ou eu vou pela estrada 1
ou eu vou pela estrada 2, beleza? E aí eu chego lá na cidade B. Só que para ir para a cidade C, você já tem três opções. Você pode ir pela estrada 3, pela estrada 4 ou pela estrada 5. Deixa eu colocar mais embaixo aqui, porque senão vai ficar muito apertado. Peraí. Então a gente tem aqui para ir para B, né? A gente tem a estrada 1 e a estrada 2, a gente chega lá em B. Só que dessas três formas aqui, você concorda comigo que eu chego em C? Eu posso ir pela estrada 1 e depois ir pela estrada 3. Ou eu posso ir pela estrada 1 e depois ir pela estrada 4. Ou eu posso ir pela estrada 1 e depois ir para a estrada 5. Beleza? Eu chego em C passando por B. Ou eu poderia não ter ido pela estrada 1, mas ter ido pela estrada 2. E aí eu poderia ter ido pela estrada 3, eu poderia ter ido pela estrada 4, beleza? Ou eu poderia ter ido para estrada 5, eu chegaria em C da mesma forma. Onde eu tô querendo chegar? Aqui então, galera, preste atenção, vem comigo, fica aqui comigo, tá acabando. Aqui então, galera, eu tenho uma possibilidade, que seria o quê? Ir por 1 e depois ir por 3. Aqui eu tenho a minha segunda possibilidade, que é ir por 1 e depois ir por 4. Aqui eu tenho minha terceira possibilidade, que seria ir por 1 e depois ir por 5. Minha terceira possibilidade. Depois eu posso ter ido pela estrada 2 e ir pela estrada 3. Quarta possibilidade, ir pela 2 e ir pela 4. Quinta possibilidade, ir pela 2 e ir pela 5. Sexta possibilidade. Então, nessa questão, a gente tem 6 possibilidades de ir para A para C. Novamente, você vai falar, ai, Carol, de cara eu já sabia isso, não precisava nem fazer isso. Beleza, mas se tivesse várias cidades e várias estradas, a gente precisa usar os tracinhos. E aí eu te pergunto, quantos tracinhos eu vou colocar? Quantas possibilidades eu tenho para escolher essa estrada, né? Então, quantas opções eu tenho de escolha? Eu tenho que escolher como eu vou da cidade A para a cidade B. Então, é um tracinho aqui. E eu também tenho que escolher como eu vou da cidade B para a cidade C. Então, eu tenho que escolher duas coisas. A forma que eu vou da cidade A para a cidade B e a forma que eu vou da cidade B para a cidade C. E, galera, uma coisa muito importante que eu não falei no exercício 1, muito importante. Não negligencie isso. Sempre numa questão, seja de permutação, combinação, arranjo, princípio multiplicativo, bem básica, se coloca na situação. Você se coloca em primeira pessoa. Então, você tá lá. Você vai escolher como você vai da cidade A para a cidade B. Quantas opções você tem para escolher? Ou você vai pela estrada 1 ou pela 2. Então, em cima do tracinho, você coloca o quê? Quantas possibilidades você tem para aquela escolha? E são 2. Agora você tem que escolher como você vai da cidade B para a cidade C. E aí, quantas opções de escolha você tem? Você tem 1, 2, 3 possibilidades de escolha. 2 vezes 3 dá o quê? Dá 6. Lembrando que esse tracinho é da cidade A até a cidade B, e esse tracinho aqui é porque você precisa escolher como você vai da cidade B para a cidade C. Ou seja, a gente fez das duas maneiras e chegamos novamente em resultados iguais. Agora, galera, eu vou colocar, depois de você entender na prática como é que é, eu vou colocar a definição de princípio multiplicativo, porque eu também acho importante você ter essa definição aí massificada na sua cabeça. E depois eu vou fazer mais um exercício só com os tracinhos, beleza? Vamos lá. Pronto, galera, coloquei aqui a definição e eu vou ler junto com você. Então, o que é um princípio multiplicativo, né? Que a gente aprende no princípio fundamental da contagem. Lembrando, galera, que a gente também tem o princípio aditivo, mas isso não é tão importante pra gente aprender permutação, arranjo e combinação, mas se você quiser eu posso fazer um vídeo sobre isso. É só comentar aqui embaixo. Carol, faz um vídeo sobre o princípio aditivo. Mas vamos lá. Se um evento A tem X possibilidades distintas de ocorrer e um evento B tem Y possibilidades distintas de ocorrer, então a gente está falando de um evento A, por exemplo, no nosso caso, na nossa última questão, a última, né? Era escolher um hambúrguer e o evento B era escolher a bebida, né? Então, o evento A e o evento B. O evento A tem X possibilidades, então, para o caso do hambúrguer, a gente tinha 4 possibilidades. E para o caso da bebida, a gente tinha 3 possibilidades, se eu não me engano, de ocorrer. Então, o total de possibilidades de ocorrer o evento A e B simultaneamente é X vezes Y,
que nada mais é aquele princípio dos tracinhos. Então, a gente tem dois eventos acontecendo simultaneamente, um e o outro. Lembrando que E para matemática é multiplicação, muito importante, e ou é sempre soma. A gente multiplica os dois e pronto, você tem um total aí de possibilidades. Vamos fazer a questão? De quantas maneiras posso ir vestido a uma festa se tenho 5 camisas, 3 calças e 2 pares de sapato? Galera, muito importante. Quantos tracinhos eu coloco? 3. E por que 3? Porque você tem 3 opções de escolha. Então, você tem 3 escolhas para fazer. Vamos lá, você está se vestindo. Se coloque em primeiro lugar, olha a dica. Você tem quantas opções que você tem que escolher? Você tem que escolher a camisa, você tem que escolher a calça e você tem que escolher o sapato. Por isso, eu vou colocar 3 tracinhos. Bora lá. O primeiro, o segundo e o terceiro. Multiplicação, sempre, porque já vimos a definição. Isso aqui vai ser igual a alguma coisa. Quantas possibilidades eu tenho para escolher o primeiro tracinho? Que é o tracinho da sua camisa. Eu tenho 5 camisas, então eu tenho 5 possibilidades. Quantas possibilidades eu tenho para escolher a minha calça? Se são 3 calças, eu tenho 3 possibilidades. E quantas opções eu tenho para escolher o meu sapato? 2 possibilidades. É só multiplicar todo mundo. 5 vezes 3, 15. 15 vezes 2, 30. Mais importante, eu preciso que você entenda, chegue até o final entendendo por que você precisa multiplicar. Entendendo o que significa, por que multiplicar? Porque na verdade você está fazendo a árvore, lembra o diagrama da árvore? Você está pegando uma, ligando a outra, essa ligando aquela, essa ligando aquela. E por isso a gente faz dessa maneira mais simples, que é multiplicando tudo. Agora, se você falar pra mim, Carol, tem mais uma opção aqui, qual é? Eu ir no. Não, você não tem essa opção, que existe uma coisa chamada lei, não sei qual é a lei, enfim, mas que você não pode ir nu a uma festa. Mas enfim, deixando essa possibilidade de lado, eu espero que você tenha gostado dessa aula. E se você gostou, por favor, comenta aqui embaixo, já vai deixando o seu like aí. Não esquece que eu tô disponibilizando gratuitamente o meu e-book, que tem mais de 50 exercícios resolvidos de análise combinatória. É só comentar aqui embaixo, Carol, eu quero o e-book, e aí eu te mando uma mensagem pedindo o seu e-mail. Enfim, galera, é isso. O que é combinação, o que é arranjo, enfim. Vamos deixar ser nos próximos capítulos. Beijo, galera. Até o próximo vídeo.